Nessa começou. Gente, como eu falei para vocês, vamos agora esquecer um pouquinho o que a gente já viu até agora das outras disciplinas e vamos focar um pouquinho sobre as finanças públicas. E aí a gente já sabe que as finanças públicas são órgãos que trabalham relacionados ao Estado, município e União, né? E aí hoje a gente vai ter uma aula na disciplina de finanças públicas, a aula de controle interno e controle externo na administração pública. Então, quem são os órgãos regulamentadores, né, das finanças públicas, né, das entidades públicas, né? A administração pública, né, inicialmente, subdivide-se em administração direta e administração indireta. A administração direta, gente, é representada pelos órgãos ligados diretamente ao prefeito, governador ou presidente da República. E a administração indireta, representada por empresas públicas, sociedades da economia mista, fundações de autarquias e autarquias. Esse conjunto de órgãos, direto e indireto, né, os dois, tanto esse conjunto de órgãos, o prefeito, o governador, o presidente, não sei quem, esse povo aqui da administração direta, junto, né, com a administração indireta, que é as empresas públicas, a sociedade da economia mista, as fundações, as grandes autarquias, quando junta tudo isso aqui, forma a administração pública. Quando junta tudo isso aqui, forma a administração pública. O conjunto de órgãos, vou até ler aqui para vocês, o conjunto de órgãos da administração direta e da entidade da administração indireta forma a administração pública, né? Recorrendo-se à conceituação doutrinária, temos que a administração pública, em sentido formal, orgânico, é o conjunto de órgãos instituídos pela consecução dos objetivos do governo. A administração pública, em sentido material, né, ou funcional, é o conjunto das funções necessárias para o serviço público, né, em geral. A administração pública, em acepção operacional, é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios dos estados por ele assumido em benefício da coletividade. Então, o controle, quem é que controla esse povo, né? Quem é que controla a administração direta e a administração indireta? O Di Pietro, 2004, define o controle da administração pública como poder, olha aqui, ó, é o cara que tem o poder e a correção que sobre a ela exercem os órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade das suas atuações com princípios que eles são impostos pelo ordenamento jurídico. Então, tem uma série de autarquias, de setores na administração pública, na gestão pública, que o próprio presidente, que é a autarquia maior do nosso país, ainda é inferior a eles. Né? Então, são pessoas que regulamentem, podem contestar até a mesma fala do presidente, de um prefeito, de um governador. São autarquias que a gente precisa de controle de gestão pública, que justamente por isso, porque é uma democracia. Então, não pode ser o mando e você obedece. Tem as normas, tem as regras, tem as leis que terão que ser cumpridas. Né? As espécies de controle. As modalidades de controle são definidas quanto às seguintes espécies: quanto aos órgãos, quanto ao momento em que se efetua e quanto ao ambiente, posição, seja ela interna ou externa, da legalidade do mérito. Então, e aí, quanto aos os órgãos, eles podem ser de controle administrativo, eu só vou falar por alto não precisa ler, porque depois eu vou mandar o PDF para vocês. De controle administrativo, de controle legislativo, né? De controle administrativo é o poder de fiscalização e correção da administração pública. De controle legislativo, basicamente compreende o controle político e financeiro, né? E de controle judicial, que é dotado de garantias de imparcialidade que permitem apreciar e invalidar os atos ilícitos, né? Que a gente tem que fazer, os órgãos públicos, os governos, né? A União tem que fazer as coisas sempre na legalidade, né? E aqui eu passo, e aqui. Quanto ao controle, né? Opa, aqui. Controles específicos. Quais são os controles específicos que a gente que são os órgãos que realmente regulamentam a gestão pública? São esses: o Ministério Público, né? A Polícia Federal, os órgãos de controle público, e a Controladoria Geral da União. Olha a Controladoria como é importante, né? A disciplina de controladoria que a gente acabou de fazer, e a Controladoria Geral da União. Esses são os órgãos, né? São os controles específicos da gestão pública. Vamos entender sobre cada um. O que é o Ministério Público? O Ministério Público poderá promover inquérito civil e ação civil pública
para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Né, o Ministério Público Federal atua como conjunto com a Polícia Federal, exercendo, inclusive, o controle externo da atividade policial. Então, o Ministério Público é uma autarquia de tão importância, tão grande, né, que eles são responsáveis por regulamentar, por organizar legalmente todas as entidades públicas. Tudo que há no nosso país relacionado a uma entidade pública, até mesmo privada, o Ministério Público ele tem uma autonomia maior sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, o fulano de tal, deixa eu falar, deputado fulano de tal foi denunciado ao Ministério Público. Então, porque o Ministério Público tem autonomia superior até mesmo ao deputado ciclano, ao prefeito fulano de tal, ao governador fulano de tal, foi denunciado ao Ministério Público. Porque, assim, eles têm realmente o dever, né, a autonomia de realmente regulamentar, organizar, controlar todos esses processos de gestão pública. O próximo, aí depois eu mando para você, né? Um exemplo, né? O prefeito municipal que firma convênio com a União não executa forma, são os exemplos, né? Não executa forma correta e o objeto proposto tem as contas julgadas irregulares pelo TCU. Então, aquele mesmo exemplo que eu dei para vocês. Quando esses políticos não fazem as coisas que realmente é para fazer, o correto, aí realmente são denunciados ao Ministério Público para que essa autarquia, né, tenha domínio e coloque as coisas na legalidade que foi proposta. Tá certo? Olha aqui. Opa, poxa aqui. O Ministério Público, para a gente fechar aqui o Ministério Público. O Ministério Público é o órgão independente. O que é isso? É o órgão independente, permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-se a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Então, esse é o órgão que regulamenta toda a política pública do nosso país e todos os do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Tá certo? O outro órgão fiscalizador da gestão pública é a Polícia Federal, gente. Nos termos de Constituição Federal de 88, a Polícia Federal destina-se a apurar infrações contra a ordem política e social ou sem detrimento dos bens, serviços de interesse da União ou de entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cujas práticas têm repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme. Então, ela a Polícia Federal é uma autarquia é uma instância tão superior, tão alta, né, de uma hierarquia, que eles, qualquer interesse, né, qualquer situação, por exemplo, uma eleição, né, a Polícia Federal ela tem autonomia para impugnar, para pegar uma urna, sei lá, enfim, em inúmeras situações que podem causar dano, né, à sociedade, né? O Conselho de Polícia Federal, né, o que é, na verdade, a Polícia Federal exerce como exclusividade as funções de política judiciária da União, ou seja, é um órgão de segurança do Estado que tem como principal função apurar as infrações penais e sua autoria por meio da investigação policial. Procedimento administrativo como característica inquisitiva, que serve, em regra, de base para a pretensão punitiva do Estado formulada pelo Ministério Público e titular da ação penal. Então, isso é a Polícia Federal. E, por último, o outro órgão tão grande quanto, né, não menos importante, a Controladoria Geral da União, a famosa CGU. Né? É o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal. Né? A CGU, desde 2003, implementou o programa de fiscalização a partir de sorteio público, que consiste em verificar a aplicação dos recursos públicos federais nas bases municipais e estaduais. Então, o que a Controladoria Geral da União faz? Pega todos os recursos, né, que saem do governo federal para entrar no governo estadual, para do governo estadual vir para o municipal, e eles têm a função de regulamentar, organizar e saber onde é que, de fato, está tendo essas ilegalidades, né, essas irregularidades dentro desse poder público. Tá certo? Tomada de contas da União, TCE, é um processo instaurado pelos órgãos da entidade concedente dos recursos públicos, cuja finalidade consiste em identificar o responsável que causou dano ao patrimônio público, né, bem como definir os valores desse dano para os fins de cobrança. O processo TCE é julgado no Tribunal de Contas da União do Estado. Então, só para a gente entender melhor como é que funciona essa Controladoria Geral da União.
Então, esses três órgãos, né, que eu acabei de explicar para vocês, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, são os principais órgãos, né, que a gente são os principais órgãos de controle, tanto interno quanto externo, da gestão pública. Então, se a gente pensar no Estado, no município, a gente tem todos esses órgãos que podem ser uma instância superior a qualquer prefeito, qualquer governador, até mesmo a qualquer presidente. Tá? Então, são esses órgãos que, no nosso país, são órgãos regulamentadores da gestão pública. E aí tem todas essas ideias de como eles atuam e a forma deles trabalhar diante do Ministério da Gestão Pública, das políticas públicas. Tá certo? Vou parar a gravação e a gente para e tira as dúvidas mais uma vez.